15 anos. 15 anos de plantas baixas desenhadas à mão às 2 da manhã, de apresentações ensaiadas no espelho do banheiro enquanto meus filhos dormiam, de contratos pequenos aceitos com sorriso porque eu sabia que eram degraus para algo maior. 15 anos construindo uma carreira que ninguém me deu de presente, que eu ergui tijolo por tijolo com as minhas próprias mãos. E na semana em que eu finalmente ia assinar o maior contrato da minha vida, a licitação para o complexo cultural do município, o projeto que colocaria meu nome no mapa de verdade, foi exatamente nessa semana que a minha sogra ligou para o presidente da comissão, dizendo que eu estava com problemas emocionais sérios e que não tinha condições de assumir uma obra daquela magnitude. Eu me chamo Ana Beatriz, tenho 40 anos, sou arquiteta. E essa é a história de como eu assinei o contrato, pedi o divórcio e finalmente respirei. Deixa eu te contar como tudo começou, porque nada disso surgiu do nada. Toda história tem uma raiz, e a raiz dessa aqui é antiga. Conheci Renato quando eu tinha 24 anos, ele tinha 28. Era bonito, engraçado, trabalhava no setor financeiro de uma construtora de médio porte. A gente se apaixonou rápido, como acontece quando você é jovem e ainda não aprendeu a ler os sinais que a vida coloca na sua frente. Nos casamos 2 anos depois. Eu ainda estava terminando a especialização. Ele já tinha uma posição estável. A família dele era grande, barulhenta, daquelas que se reúnem todo domingo e onde todo mundo tem opinião sobre tudo. A minha sogra, Dona Célia, nunca escondeu que achava que eu trabalhava demais, desde o início. Ainda no noivado, numa dessas reuniões de domingo, ela disse na frente de todo mundo que mulher que trabalha igual a homem esquece que tem casa para cuidar. Eu ri. Renato riu. Todo mundo riu. Eu deveria ter prestado mais atenção naquele momento, mas eu estava apaixonada e achei que era só jeito de falar. A minha cunhada Patrícia, irmã do Renato, sempre foi diferente, mais quieta, mais observadora. O tipo de pessoa que sorri para você e você não consegue decifrar se é simpatia ou cálculo. Ela nunca trabalhou fora, casou cedo, tinha 2 filhos pequenos. A gente não tinha uma relação ruim, mas também não era próxima. Existia uma distância que eu sempre atribuía à diferença de estilo de vida, mas que, olhando para trás, era outra coisa. Nos primeiros anos de casamento, enquanto meu escritório ainda era um quartinho de 2 metros quadrados no fundo do apartamento, ninguém se incomodava muito. Os projetos eram pequenos, a renda era complementar, e eu ainda tinha tempo de aparecer nos domingos e ouvir as histórias da Dona Célia sobre quando Renato era criança. Era administrável. Eu era administrável. O problema começou quando eu deixei de ser administrável. Foram os nossos filhos, Pedro e Isabela, que me deram o empurrão que eu precisava. Pedro tinha 8 anos quando me sentei com ele para ajudar numa pesquisa escolar sobre profissões. Ele abriu o caderno, olhou para mim com aqueles olhos grandes e perguntou: "Mãe, o que você faz de verdade?" Eu congelei, porque na época, de verdade, eu estava fazendo pouco. Estava adiando projetos, recusando reuniões que coincidiam com eventos da escola, encolhendo minha agenda para caber nos espaços que a família deixava livres para mim. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fui até a mesa da cozinha e abri meu portfólio. Olhei para o que eu tinha construído nos últimos 5 anos e senti uma coisa no peito que eu não sabia nomear. Não era tristeza exatamente. Era mais parecida com aquela sensação de estar no aeroporto assistindo o avião decolar sem você dentro. Eu tinha perdido alguma coisa que não deveria ter perdido. Conversei com Renato naquela mesma noite. Disse que precisava retomar minha carreira com mais seriedade, que havia um concurso público de arquitetura que eu queria participar, que ia precisar de mais suporte em casa durante um período. Ele ouviu, disse que entendia, disse que me apoiava. Eu acreditei. Nos anos seguintes, trabalhei como nunca tinha trabalhado antes. Contratei uma assistente, montei um escritório de verdade fora de casa, participei de 3 concursos, perdi 2, ganhei uma reforma de praça pública num bairro de classe média. Pequeno, mas meu, com meu nome na placa. Pedro foi à inauguração e ficou olhando para aquela placa por um tempo que me fez chorar dentro do carro depois. À medida que os projetos foram crescendo, as reuniões de domingo foram ficando mais tensas.
Dona Célia começou a fazer comentários sobre como as crianças precisavam mais da mãe. Patrícia uma vez me perguntou, com aquele sorriso que eu ainda não sabia decifrar, se eu não tinha medo de perder o vínculo com Pedro e Isabela por causa do trabalho. Eu respirei fundo e disse que meus filhos me conheciam muito bem, que eles sabiam exatamente o que a mãe deles fazia e por que fazia, e que eu estava presente em tudo o que importava. Renato ficava quieto nessas horas. Eu interpretava o silêncio dele como respeito, como se ele soubesse que eu não precisava de defesa porque eu me defendia sozinha. Mas silêncio não é sempre respeito. Às vezes, silêncio é cumplicidade com o outro lado. O projeto do Complexo Cultural surgiu no começo do ano passado. Era uma licitação pública enorme, um complexo com teatro, biblioteca, espaço de exposições e área de convivência, num terreno de quase 8.000 metros quadrados no centro histórico da cidade. O tipo de obra que define uma trajetória. O tipo de projeto que, se você assina, a sua carreira tem um antes e um depois. Passei 8 meses trabalhando naquilo. 8 meses de madrugadas, de maquetes, de revisões, de reuniões com engenheiros e consultores. Isabela, que já tinha 12 anos, às vezes aparecia no escritório depois da escola e ficava me observando trabalhar. Um dia ela disse: "Mãe, quando eu crescer eu quero fazer algo que eu olhe assim." Eu perguntei como. Ela disse: "Com esses olhos que você faz quando está desenhando, como se o mundo inteiro sumisse." Submeti o projeto em março. Em maio, fui chamada para a segunda fase apresentação presencial para a comissão julgadora. Em junho, recebi o resultado. Eu tinha vencido. Quando o e-mail chegou, eu estava no carro, no estacionamento de um supermercado. Li 3 vezes. Liguei para minha assistente, que começou a gritar do outro lado da linha. Fiquei sentada ali por uns 20 minutos sem conseguir sair do carro, com aquela sensação estranha de quando algo que você sonhou por tanto tempo finalmente acontece e o seu corpo não sabe bem como reagir. Cheguei em casa e contei para Renato. Ele me abraçou, disse que estava orgulhoso, que ia abrir uma garrafa de vinho para comemorar. Liguei para minha mãe, para minhas amigas. Fui dormir feliz de um jeito que eu não sentia há muito tempo. 2 dias depois, contamos para a família dele no almoço de domingo. Eu deveria ter prestado mais atenção nas expressões. Dona Célia ouviu, deu um sorriso que não chegou aos olhos e disse: "Que bom, filha." Patrícia perguntou quanto tempo ia durar a obra e se eu ia ter que viajar. Quando respondi que provavelmente sim, que havia visitas técnicas e reuniões com a prefeitura programadas, ela trocou um olhar com a sogra que eu vi, mas fingi não ter visto. O cunhado, Marcelo, marido da Patrícia, foi o único que reagiu com entusiasmo de verdade. Levantou o copo, disse que era uma conquista enorme, que eu merecia. Eu me lembro de ter pensado que ele era legal. Na semana seguinte, a assinatura do contrato estava marcada para a sexta-feira. Era terça. Eu estava no escritório terminando de organizar a documentação quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Atendi. Era o Dr. Fernando Assis, presidente da comissão julgadora do processo licitatório. Ele disse que estava ligando porque tinha recebido uma comunicação anônima, mas que ele me conhecia o suficiente para me dar a oportunidade de esclarecer antes de qualquer coisa. Disse que a comunicação sugeria que eu estava passando por uma crise emocional severa, que tinha histórico de instabilidade psicológica e que não teria condições de coordenar uma obra daquela complexidade. Eu ouvi tudo em pé, sem me sentar, com a mão apertando o celular com uma força que deixou marca na palma. Disse a ele que aquilo era mentira, que eu estava bem, que tinha todos os meus laudos médicos em dia, que minha saúde física e mental nunca tinha sido um impedimento para o meu trabalho. Ele disse que acreditava em mim, que ia desconsiderar a comunicação, mas que achava que eu precisava saber que aquilo tinha acontecido. Agradeci. Desliguei. Fiquei olhando para a parede por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois sentei na cadeira, respirei fundo e comecei a pensar em quem poderia ter feito aquilo. Não demorou muito. Liguei para a minha amiga Fernanda, que é advogada, e contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse: "Bi, isso tem cara de gente que te conhece. Alguém que sabe detalhes suficientes para soar convincente." Concordei.
Disse que suspeitava da família do Renato, mas que não tinha prova nenhuma, só intuição. Fernanda disse: intuição de mulher que chegou até aqui não é pouca coisa, mas você precisa de mais do que intuição. Naquela noite, em casa, Renato chegou do trabalho, jantamos juntos com as crianças. Ele me perguntou como tinha sido o dia. Eu disse corrido e não falei mais nada. Precisava pensar antes de falar. Depois que Pedro e Isabela foram dormir, fui até o escritório em casa para terminar uns documentos. Renato ficou na sala vendo televisão. Em algum momento, o celular dele, que estava na mesa de centro, acendeu com uma notificação. Ele não estava perto. Eu estava passando pela sala e vi, sem querer, o nome que apareceu na tela. Era o nome de um grupo. O grupo se chamava Família Monteiro. Não vi o conteúdo, mas vi o suficiente para saber que o grupo existia e que tinha atividade recente. Fui dormir com aquilo na cabeça. Na manhã seguinte, quarta-feira, Renato saiu cedo para uma reunião. Eu levei as crianças para a escola e voltei para casa antes de ir ao escritório. Senti aquela coisa que eu não sei explicar direito, não foi invasão de privacidade, foi sobrevivência. Fui até a mesa de centro. O celular estava lá, sem senha ativa porque ele tinha o costume ruim de deixar desbloqueado quando estava em casa. Abri o WhatsApp, encontrei o grupo Família Monteiro. Li por uns 10 minutos, de trás para frente, e o que eu encontrei foi uma coisa que eu não consigo descrever com precisão porque palavras parecem pequenas demais para o tamanho daquilo. Tinha uma conversa que começava com a Patrícia dizendo que tinha descoberto como funciona o processo licitatório e que havia uma forma de apresentar uma denúncia anônima à comissão. A dona Célia perguntou se dava para fazer sem deixar rastro. Patrícia disse que sim, que bastava mandar por e-mail de uma conta criada para isso. A dona Célia disse: então faz. Tinha um emoji de coração no final. Mas o que me parou, o que me fez segurar o celular com as duas mãos para não cair, foi rolar um pouco mais para cima e encontrar a mensagem que a Patrícia tinha mandado 2 dias antes do domingo do almoço. Ela tinha escrito: se a Ana Beatriz assinar esse contrato, a gente perde o Renato de vez. Ela vai virar maior do que ele e aí acabou. Precisamos agir antes da sexta. E embaixo dessa mensagem tinha um coração, dado pelo Renato. Meu marido tinha curtido aquela mensagem. Não era ambiguidade. Não era mensagem mal interpretada. Era meu marido, no grupo da família, dando um coração para a sugestão de sabotar minha carreira porque ele não queria se sentir menor do que eu. Coloquei o celular de volta na mesa. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água fria, me olhei no espelho por um tempo. Não chorei. Não senti raiva, pelo menos não do jeito que eu esperaria sentir. Senti uma clareza estranha, daquelas que chegam depois que a névoa some de vez e você finalmente enxerga a paisagem como ela sempre foi. Peguei minha bolsa, saí de casa, fui até o escritório. Chamei minha assistente Camila e pedi que ela organizasse toda a documentação para a assinatura do contrato de sexta-feira. Depois liguei para a Fernanda. Disse: Fê, preciso do contato de um bom advogado especializado em família. Não para amanhã, para hoje. Ela ficou um segundo em silêncio e depois disse: Bi, o que aconteceu? Eu contei tudo. Ela ouviu sem me interromper. Quando terminei, ela disse: Você tem certeza? Eu disse que tinha. Ela disse: Então você sabe o que precisa fazer. Eu disse que sabia. Ela mandou o contato do advogado em menos de 5 minutos. Liguei para o Dr. Henrique Saraiva ainda naquela manhã. Ele tinha horário no final da tarde. Fui. Contei tudo para ele, o telefonema do presidente da comissão, o que encontrei no celular do Renato, o histórico de pressão da família. Ele ouviu com atenção, fez algumas perguntas sobre patrimônio, sobre tempo de casamento, sobre os filhos. Ao final, disse que eu tinha uma base sólida para iniciar o processo de divórcio e que, dependendo de como eu quisesse conduzir, havia formas de documentar o que tinha acontecido para proteger minha reputação profissional caso fosse necessário. Saí do escritório dele às 7 da noite com uma pasta de orientações e uma sensação no peito que eu só consegui identificar mais tarde, já em casa, depois que as crianças dormiram. Era alívio. Naquela noite, Renato chegou em casa e perguntou se eu estava bem porque eu estava quieta. Eu disse que estava cansada.
Ele disse, semana pesada, e foi tomar banho. Eu fiz o jantar, ajudei Pedro com a lição de matemática, conversei com Isabela sobre uma apresentação que ela ia fazer na escola. Fiz tudo aquilo com uma presença que eu não tinha tido em muito tempo, porque pela primeira vez em anos eu sabia exatamente onde estava e para onde ia. Quinta-feira de manhã, antes de sair para o escritório, sentei com os dois na mesa da cozinha enquanto Renato ainda estava dormindo. Pedro perguntou por que eu tinha acordado tão cedo. Eu disse que tinha algumas coisas para resolver. Isabela me olhou daquele jeito dela, que herdou de mim aquele olhar que vê mais do que as palavras dizem, e perguntou se estava tudo bem. Eu disse, vai ficar, meu amor, vai ficar melhor do que estava. Ela não perguntou mais nada, mas ficou mais perto de mim do que o normal enquanto tomávamos café, e isso foi o suficiente. Na quinta-feira, conversei com o Dr. Henrique por telefone mais 2 vezes. Organizei os documentos que ele tinha pedido, fiz backup de tudo que era importante no escritório. Trabalhei num nível de concentração que eu não me lembrava de ter há anos, não porque estava tentando esquecer o que tinha acontecido, mas porque o que estava acontecendo era real, era meu, e eu não ia deixar que ninguém tirasse aquilo de mim. À noite, Renato chegou animado, disse que tinha marcado um jantar com uns amigos para comemorar meu contrato na semana seguinte. Eu ouvi, disse, a gente vê, e mudei de assunto. Sexta-feira, 10 da manhã. Entrei na sede da prefeitura com a Camila, que não sabia de nada, mas percebeu que eu estava diferente e ficou mais quieta que o normal, do jeito bom, do jeito de quem entende que alguns momentos pedem silêncio. Cumprimentei o Dr. Fernando Assis, que me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso que dizia que aquele telefonema de terça-feira não tinha mudado nada para ele. Sentei à mesa. Tinha várias páginas para assinar. Assinei cada uma delas com uma calma que eu nunca tinha sentido antes em nenhum momento importante da minha vida, nem na defesa de TCC, nem no casamento, nem no nascimento dos filhos. Uma calma que não era indiferença. Era o contrário disso. Era presença total. Quando o Dr. Fernando me entregou a cópia assinada e disse, parabéns, arquiteta, a cidade vai ficar mais bonita, eu tive que piscar algumas vezes para não chorar ali mesmo. Saí da prefeitura às 11h30. Fui direto para o escritório do Dr. Henrique Saraiva com os documentos que ele tinha pedido. Assinei a procuração para que ele iniciasse o processo de divórcio. 2 assinaturas na mesma manhã, uma construindo, uma liberando. Liguei para a Fernanda do carro. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eu disse, Fê, foi feito. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse, bem baixinho, eu sei que custou. Eu disse, custou tudo. Ela disse, então valeu tudo. Fiquei um tempo parada no carro, no estacionamento do escritório do advogado, olhando para a pasta no banco do passageiro, os documentos do contrato de um lado, os do divórcio do outro. 2 projetos simultâneos. Um para construir o que sempre foi meu de direito. Outro para demolir o que nunca deveria ter ficado de pé por tanto tempo. Quando cheguei em casa naquela tarde, Renato ainda não tinha chegado. Peguei as crianças na escola, levei para tomar sorvete, coisa que eles adoram e que eu raramente fazia nas tardes de semana por causa do trabalho. Ficamos sentados numa mesa na calçada, com o sol daquele jeito bonito de fim de tarde, e Pedro me contou uma história engraçada que tinha acontecido na aula de educação física, e Isabela ficou rindo daquele jeito que enruga o nariz, e eu fiquei olhando para os dois pensando que eram as coisas mais inteiras que eu tinha no mundo. Isabela me olhou e disse, mãe, você tá diferente hoje. Perguntei como. Ela pensou um pouco e disse, mais aqui. Não sei se uma criança de 12 anos entende o que aquilo significou para mim, mas foi a coisa mais certa que alguém me disse em muito tempo. Naquela noite, depois do jantar, das crianças foram para o quarto, sentei à mesa da sala com Renato. Coloquei o celular dele em cima da mesa, não aberto, não mostrando nada, só lá. Ele olhou para o celular, depois para mim. Eu disse, eu sei do grupo, eu sei do coração que você deu na mensagem da Patrícia. Eu sei que a sua mãe mandou a denúncia anônima para o Dr. Fernando. Ele ficou quieto. Eu continuei. Eu não vim aqui para discutir. Não vim pedir explicação, porque a explicação eu já entendi. Vim te contar que hoje de manhã eu assinei o contrato e contratei um advogado para dar início ao divórcio. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Disse meu nome Bi,
com aquela voz de quando ele quer que eu recue, aquela voz que funcionou por 15 anos. Mas 15 anos também é tempo suficiente para aprender que algumas vozes só têm poder enquanto a gente permite. Eu me levantei, peguei meu copo d'água e disse: "Você pode ficar aqui até a gente resolver a parte legal, mas eu preciso que você entenda que essa conversa já acabou." Fui até o quarto, fechei a porta e dormi mais fundo do que tinha dormido em anos. Nos dias que se seguiram, houve ligações. Dona Célia ligou 3 vezes em um dia. Na primeira, tentou explicar que tudo tinha sido por preocupação. Na segunda, disse que eu estava sendo precipitada. Na terceira, quando ficou claro que eu não ia mudar de posição, disse que eu era ambiciosa demais para ser boa esposa. Eu ouvi a terceira ligação até o final, agradeci e desliguei. Patrícia mandou uma mensagem dizendo que ela nunca quis me machucar. Não respondi. Marcelo, o cunhado, me mandou uma mensagem separada dizendo que ele não tinha participado de nada daquilo, que ficou sabendo pelo Renato depois, e que achava que o que tinham feito era errado. Eu acreditei nele, respondi agradecendo. O processo de divórcio seguiu o curso. Renato no início tentou conversa, tentou negociação, tentou o caminho da culpa: "Você vai destruir os filhos com isso." Eu disse que os filhos precisavam de uma mãe inteira, não de uma mãe que foi sendo reduzida aos poucos até virar uma versão menor de si mesma para caber nos planos de outra família. Pedro, quando soubemos de uma forma adequada para a idade dele, ficou quieto por alguns dias. Depois veio até mim e disse que tinha uma pergunta. Eu disse que podia perguntar. Ele disse: "Mãe, você vai continuar fazendo o projeto grande?" Eu disse que sim. Ele disse: "Então tá bom." Simples assim, do jeito que crianças às vezes são mais sábias do que os adultos ao redor delas. Isabela não fez perguntas. Ficou mais perto, me abraçou mais e um dia me deixou um bilhete na mesa do escritório de casa que eu guardo até hoje. Escrito com aquela letra de criança que ainda não sabe que é linda. "Mãe, eu vi você assinar o contrato na TV. Você parecia a pessoa mais importante do mundo. Você parecia você." Eu guardo aquele bilhete embaixo da planta baixa do Complexo Cultural. Toda vez que abro a pasta do projeto, ele está lá. Há uma coisa que eu precisei entender ao longo de tudo isso e que eu precisava entender sozinha, sem que ninguém me dissesse. Que o problema nunca foi só a Patrícia, nem só a Dona Célia. O problema era que eu passei anos me convencendo de que o silêncio do Renato era neutralidade, quando na verdade era uma escolha. Toda vez que ele ficou quieto num domingo enquanto sua mãe fazia um comentário sobre meu trabalho, foi uma escolha. Toda vez que ele não disse nada quando sua irmã perguntava se eu não estava sacrificando os filhos, foi uma escolha. E o coração que ele deu naquela mensagem foi só a última de uma série longa de escolhas que eu preferi não ver. Não me arrependo de ter demorado tanto para ver. Me arrependo de ter fingido que não via quando no fundo eu sabia. Mas arrependimento não é o mesmo que culpa, e eu aprendi a diferença. Arrependimento olha para trás e extrai o que vale. Culpa fica presa lá e não deixa mais nada crescer. Hoje, o projeto está em execução. A obra começou há 3 meses. Toda semana eu visito o canteiro, ando pelo terreno com o capacete e a prancheta, vejo aquelas estruturas subindo do chão e sempre tem um momento em que eu paro, olho para aquilo tudo e penso: eu fiz isso. Não apesar de tudo que aconteceu. Fiz isso atravessando tudo que aconteceu. Pedro veio comigo numa visita mês passado. Ficou olhando para as estruturas com os olhos arregalados e disse que não sabia que a arquitetura era desse jeito que parecia mágica, mas de verdade. Eu disse que era exatamente isso, mágica de verdade. Isabela pediu para vir na inauguração. Eu disse que ela não ia só vir, ia estar do meu lado quando eu cortasse a fita. Tem dias que são difíceis, o divórcio ainda não foi finalizado, tem questões práticas que precisam ser resolvidas, tem noites em que os filhos ficam no silêncio de quem está processando uma mudança grande. Não finjo que é fácil, nunca foi fácil. A diferença é que agora a dificuldade é minha, é real, e eu a enfrento de frente, sem precisar esconder metade de mim para que outra pessoa se sinta confortável. Numa tarde dessas, numa visita ao canteiro de obras,
A engenheira responsável pela fundação veio me mostrar um detalhe técnico e chamou minha atenção para algo que não estava nos cálculos originais: uma camada de terra mais compactada do que o esperado, que ia exigir ajuste no projeto. Era um problema, mas era um problema que a gente ia resolver. Olhei para aquela camada de terra dura e pensei: às vezes o terreno onde você quer construir é mais resistente do que você esperava. Isso não é sinal para desistir, é sinal para ajustar a fundação. Eu ajustei a minha. Não guardo raiva da Dona Célia. Não guardo raiva da Patrícia. Guardo uma compreensão que é mais pesada e mais honesta do que raiva, a compreensão de que existem pessoas que precisam diminuir o que está ao redor para se sentirem inteiras, e que essas pessoas às vezes são família, e que ser família não torna esse comportamento aceitável, e que perceber isso não é ingratidão, é autopreservação. E do Renato, guardo a memória de um homem que um dia me fez feliz, que me deu 2 filhos que são o melhor que existe na minha vida, e que em algum momento, no meio de tudo isso, escolheu o conforto do próprio ego no lugar da mulher que tinha ao lado. Não sei se foi fraqueza ou medo ou vaidade ferida. Provavelmente foi os 3 juntos, mas no fim, o nome que se dá não muda o que foi. O que eu sei é que na manhã de uma sexta-feira, com uma pasta de documentos nas mãos e 15 anos nas costas, eu fiz 2 escolhas que foram, na verdade, a mesma escolha. Eu escolhi a mim mesma. E se tem algo que eu quero que você leve dessa história, você que está ouvindo, que talvez reconheça alguma coisa aqui, algum silêncio que você também fingiu não ver, alguma versão sua que foi sendo apertada para caber em espaço menor do que merecia, é isso. A hora de agir não é quando você tiver certeza de que não vai doer. É quando você tiver certeza de que não agir dói mais. Eu cheguei a essa certeza numa tarde de terça-feira, segurando um celular que não era meu, lendo mensagens que não deveriam existir. E em vez de chorar, em vez de confrontar, em vez de implorar por uma explicação que não ia mudar nada, eu coloquei o celular de volta na mesa, fui até o banheiro, lavei o rosto e comecei a decidir. Decisão por decisão, ligação por ligação, assinatura por assinatura. Até que no final de uma sexta-feira comum, eu saí de um estacionamento com 2 projetos numa pasta, um complexo cultural que vai ficar de pé por décadas, e um casamento que era hora de encerrar, e percebi que havia um nome para o que eu estava sentindo: liberdade. Não a liberdade de quem fugiu, a liberdade de quem ficou, enfrentou, e então, quando estava pronta, seguiu em frente com a própria vida nos próprios braços. E deixa eu te dizer uma coisa: essa sensação de andar com a própria vida nos próprios braços vale cada madrugada, vale cada planta baixa desenhada quando todo mundo dormia. Vale cada escolha difícil e cada silêncio que eu precisei atravessar para chegar até aqui. Você também consegue. Não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa, coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia. Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal,
11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37, engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Uma construção térrea que ela havia reformado em etapas ao longo de muitos anos, conforme o dinheiro ia chegando, como ela contava para qualquer pessoa que ficasse mais de 15 minutos sentada na sala dela. Minha sogra tinha 68 anos na época, aposentada da Caixa Econômica, com uma organização doméstica que beirava a precisão cirúrgica. Cada gaveta tinha uma função, cada cômodo tinha uma lógica, e a lógica era dela, construída ao longo de décadas de viver sozinha naquela casa, depois que o meu sogro morreu cedo, quando o meu marido ainda tinha 15 anos. Eu entendi isso no começo como força. Demorei para entender que força e controle nem sempre são coisas diferentes. A decisão de morar com ela foi apresentada como prática. Ela estava sozinha, a casa era grande, nós acabávamos de casar e ainda estávamos juntando reserva para dar entrada num imóvel próprio. Meu marido disse que seria no máximo 2 anos. Minha sogra disse que filhos eram para estar perto. Eu disse que sim. Claro, 2 anos passam rápido. Eu devia ter prestado mais atenção no peso de cada uma dessas palavras. Nos primeiros meses, me esforcei para me encaixar. Aprendi os horários da casa, o café que era às 7 em ponto, o almoço que não esperava ninguém, a forma como a louça devia ser guardada na ordem certa, prato menor na frente, prato maior atrás, como se a posição dos pratos num armário fosse um valor moral e não uma preferência. Me adaptei com a paciência de quem acredita que está de passagem. Só que a passagem foi virando rotina, e a rotina foi virando estrutura, e a estrutura foi ficando firme ao redor de mim antes que eu tivesse percebido que ela estava sendo construída. O problema não era a casa. A casa era bonita, limpa, bem cuidada. O problema era a forma como minha sogra ocupava aquela casa. Ela não precisava falar alto para preencher todos os cômodos, bastava estar. Bastava o olhar que ela pousava nas coisas que eu tocava com uma atenção que tinha algo de inventário. Bastava a maneira como ela reorganizava discretamente o que eu havia colocado em algum lugar, sem comentar, como se o meu gesto tivesse sido um engano e ela estivesse corrigindo com delicadeza. No 2º ano, tentei criar um espaço de trabalho no quarto. Eu precisava de um lugar para estudar para a especialização em terapia intensiva que havia começado à distância. Comprei uma escrivaninha pequena, organizei os materiais, coloquei a planta ao lado para ter algo vivo perto enquanto estudava. Minha sogra passou pela porta aberta, parou, olhou por alguns segundos e disse apenas: "Que arrumado." O tom era de quem vê uma criança pintando a parede e decide não fazer cena. Na semana seguinte, a prima dela veio passar uns dias. A prima ficou no quarto de hóspedes que ficava do outro lado da casa. Mas numa manhã, minha sogra entrou no nosso quarto, olhou para a escrivaninha e disse que seria mais prático usar esse espaço para a prima guardar as malas. Temporariamente, ela disse: "Só esses dias." Dobrei os materiais, guardei dentro do armário, coloquei a planta no corredor. Guardei junto com ela uma coisa muito pequena dentro do peito. Uma coisa do tamanho de um caroço de fruta. Eu ainda não sabia que caroço, com tempo e condições certas, vira árvore. Você talvez esteja se perguntando por que fiquei. Eu mesma me perguntei isso muitas vezes, especialmente nas madrugadas de volta do plantão, quando entrava na casa quieta e o silêncio tinha um peso que o silêncio não devia ter. A resposta honesta é que a gente fica quando ainda acredita que a situação vai mudar. Quando o amor que sente por uma pessoa é suficientemente real para fazer os desconfortos ao redor dela parecerem temporários. E a gente fica também porque sair exige uma energia que escasseia, quando você trabalha 12 horas seguidas, volta para casa e ainda precisa calibrar cada movimento para não criar atrito num espaço que não é seu, mas onde você precisa dormir.
Meu marido era um homem presente quando estávamos sozinhos. O problema era que os dois sozinhos naquela casa significavam apenas que a mãe dele não estava no mesmo cômodo. Mas ela estava no andar de baixo, ela estava nas regras não escritas que moldavam tudo, ela estava nas hesitações que ele fazia antes de concordar comigo em qualquer coisa que pudesse, direta ou indiretamente, passar pelo filtro do que ela aprovaria. No terceiro ano fui entendendo a geometria daquela casa com uma nitidez que não conseguia mais ignorar. Havia uma hierarquia silenciosa. Minha sogra no centro, como sempre havia sido, meu marido em órbita próxima, filho único que havia crescido como o eixo em torno do qual ela organizava o sentido das coisas. E eu numa posição que nunca havia sido definida com clareza, o que na prática significava que podia ser redefinida a qualquer momento, por qualquer motivo, sem que ninguém precisasse pedir licença. Minha sogra tinha opiniões sobre tudo, e as expressava com a naturalidade tranquila de quem nunca precisou aprender que opinião deve ser pedida antes de ser dada. Sobre como eu dobrava as roupas de cama que ficavam com vincos no lugar errado. Sobre o horário que eu chegava do plantão, que segundo ela atrapalhava o sono leve que ela tinha nos anos mais recentes, sobre o tempero que eu usava quando cozinhava nos fins de semana, que era forte demais para o estômago dela, sobre a forma como eu atendia o telefone em casa, que ela achava que eu falava alto demais. Uma noite, voltei de uma virada de plantão, eram quase 00:30. Entrei devagar, sem acender a luz do corredor. Fui direto para a cozinha aquecer uma sopa que havia deixado separada. Minha sogra apareceu na porta da cozinha com o hobby fechado e os cabelos presos. Ficou me olhando por um momento. Então disse que havia uma lâmpada queimada no corredor e que ela havia pedido para o meu marido trocar. Virou e foi embora. Fui para o quarto, aqueci a sopa no micro-ondas pequeno que tínhamos no quarto, sentei na cadeira ao lado da escrivaninha. A planta estava lá, já havia trazido de volta depois que a prima foi embora. Olhei para ela por algum tempo e pensei, isso não acaba sozinho. Contei para o meu marido no dia seguinte, sem acusação, só fatos, que me sentia monitorada. Que chegar tarde depois de um plantão pesado e encontrar aquela aparição silenciosa na cozinha era uma coisa pequena em si, mas que aquela coisa pequena se somava a 100. Outras coisas pequenas que juntas formavam um peso que eu carregava todos os dias. Que eu precisava de um espaço onde pudesse existir sem medir cada gesto. Ele ouviu, fez aquela pausa que eu já conhecia, a pausa de quem está calculando a resposta menos problemática. Então disse, ela não faz isso de mal, é o jeito dela, sempre foi assim. É a casa dela, você sabe como é. Quando o jeito de alguém me afeta todos os dias, eu disse com calma, ele se torna sobre mim, mesmo que não seja a intenção. Meu marido olhou para a janela. Não respondeu. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva ainda. Foi um entendimento silencioso de que estava esperando uma proteção que não existia no repertório do meu marido, não porque ele fosse cruel, mas porque havia crescido dentro daquela arquitetura e nunca havia aprendido que as paredes podiam ser questionadas. Para ele, aquilo era o funcionamento normal das coisas. Para mim, era o ar que estava faltando. Passei os meses seguintes observando com uma atenção diferente. Observei meu marido, como ele ficava 2 centímetros mais baixo quando a mãe entrava no cômodo, como ele escolhia palavras mais cuidadosas, como ele ria das piadas dela com uma leveza que não usava mais comigo. Observei minha sogra, que não precisava falar alto nem ser direta para exercer o controle que exercia. Ela operava no território das sugestões, dos olhares, das reorganizações silenciosas, de uma estrutura tão consolidada que funcionava por inércia, sem esforço aparente, como uma corrente que você não sente enquanto está dentro dela. Observei a estrutura daquela casa e entendi que não havia um problema isolado de temperamento. Era uma arquitetura construída ao longo de décadas, e eu havia entrado nela sem planta, sem manual, sem ninguém me dizer que as fundações não eram negociáveis. Foi no 4º ano que comecei a poupar com uma intenção diferente. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de uma mulher que criou 3 filhos com um salário de auxiliar de serviços gerais depois que meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos, e que me ensinou desde cedo, com aquela firmeza quieta de quem não tem margem para improvisar,
que dinheiro guardado é a única liberdade que não pede permissão para existir. Mas até o 4º ano eu poupava por hábito. A partir daí, poupei com destino. Meu salário havia crescido. Tinha terminado a especialização, assumido coordenação de turno na UTI. Fazia também supervisão de estágios na faculdade, 2 manhãs por semana, uma renda adicional que entrava direto numa conta que só eu acessava. Além disso, havia recebido um apartamento de herança quando minha avó morreu no 3º ano de casamento. Um apartamento pequeno no centro de Jundiaí que havia colocado para alugar imediatamente. A renda desse aluguel entrava todo mês numa conta separada. Meu marido sabia que o apartamento existia. Nunca me perguntou quanto rendia. Desde o 1º ano contribuía mensalmente com as despesas da casa. Havia proposto porque era justo. 2 adultos com renda morando num espaço que consumia água, luz, gás, condomínio, mercado. Minha sogra havia dito que não era necessário, que a casa estava paga e que ela não precisava. Mas eu insisti, porque para mim era uma questão que não era sobre dinheiro, era sobre não dever nada a ninguém. Meu marido havia concordado, e eu transferia todo mês, sem faltar. O que descobri mais tarde, numa conversa que não foi suave, é que minha sogra nunca havia sido informada dessas transferências. Mas isso vem depois. Estou no 4º ano ainda. Comecei as pesquisas num caderno forrado de preto que guardava dentro da bolsa de materiais da especialização, onde ninguém pensaria em procurar nada. Listei o que tinha, o que entrava todo mês, o que poderia guardar a mais com disciplina. Pesquisei bairros de Campinas que eu conhecia menos. Depois municípios ao redor, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Indaiatuba, que fica a 30 quilômetros e tem aquele silêncio de cidade que ainda cresceu com calma. Fiz contas de imóvel, de reforma, de custo mensal, de potencial de locação. Aprendi sobre financiamento, sobre regime de bens, sobre o que é separação de aquestos e o que isso significa na prática quando um casamento termina. Me preparei para cenários que eu esperava não precisar usar, mas que precisava conhecer. No 5º ano, minha sogra ficou doente. Nada grave. Uma pneumonia que deixou ela debilitada por 6 semanas e que trouxe, junto com os cuidados e os médicos e os remédios, uma intensidade na dinâmica da casa que eu não havia experimentado ainda. Ela precisava de ajuda para tudo, e eu, como enfermeira, naturalmente me tornei a referência de cuidados. Não foi uma escolha consciente, foi uma escorregada suave para um papel que ninguém havia me pedido formalmente, mas que foi sendo preenchido porque eu sabia fazer. Curei ela com competência e atenção. Dei os remédios no horário certo, monitorei os sinais vitais, liguei para os médicos quando precisou, e ao mesmo tempo percebi, com uma clareza que me desconfortou, que nem no período em que ela mais precisou de mim ela me reconheceu como alguém que tinha direito ao seu próprio espaço naquela casa. A gratidão que ela expressava era real, mas era a gratidão de quem agradece uma prestação de serviço, não de quem reconhece uma pessoa. Numa tarde de convalescença, estava sentada ao lado da cama dela enquanto ela descansava. Ela abriu os olhos, me olhou por um momento e disse: "Você é muito competente, sabia?" E então fechou os olhos de novo. Fui para o quarto, sentei na cadeira ao lado da escrivaninha. A planta estava ali, havia crescido naqueles meses, estava maior do que quando comprei. Abri o caderno forrado de preto. Olhei para os números por um tempo e pensei: está chegando a hora. No 6º ano, a planta sumiu. Não foi a pior coisa que aconteceu naqueles anos. Havia coisas piores, mais pesadas, mais difíceis de nomear, mas a planta sumiu no momento em que eu já havia guardado o suficiente, já havia pesquisado o bastante, já havia tomado uma decisão que ainda não havia pronunciado em voz alta, mas que já estava tomada em algum lugar dentro de mim, que não era mais acessível à dúvida. Encontrei a planta na área de serviço, encostada na parede, com a terra seca e as folhas baixas, com aquela postura de coisa que foi colocada num lugar provisório por alguém que não tinha intenção de cuidar dela ali. Perguntei para o meu marido. Ele disse que a mãe havia achado que a terra do vaso poderia manchar o peitoril da janela, que ela havia colocado no corredor de serviço temporariamente. Peguei a planta, reguei, coloquei de volta na janela do quarto.
Naquela mesma noite, depois que a casa dormiu, fui até o banheiro. Sentei na borda da banheira com o celular, abri o aplicativo do banco, olhei para os números na tela por um longo tempo. Era mais do que eu mesma me dava crédito, muito mais. Guardar crédito de si mesma havia se tornado um hábito que eu havia perdido naqueles anos sem perceber quando exatamente tinha começado a perdê-lo. Fechei o aplicativo. Olhei para o teto. Pensei, agora. Comecei as visitas a imóveis num ritmo cuidadoso, usando janelas entre turnos e supervisões na faculdade. Visitei 6 propriedades ao longo de 2 meses. A 7ª foi numa tarde de março em Indaiatuba, num bairro chamado Jardim Morada do Sol, com ruas arborizadas e o tipo de silêncio que as cidades pequenas guardam nas tardes de semana como se fosse um recurso natural. O corretor abriu o portão e eu entrei antes dele. Casa de esquina, um único andar, mas bem distribuído. Sala com janelas altas que deixavam a luz da tarde entrar toda. Cozinha ampla com bancada de pedra. Um quarto com varanda voltada para o quintal, onde havia uma pitangueira que devia ter sido plantada há muito tempo, porque tinha o tronco grosso de quem cresceu sem pressa. E na parte lateral da casa, com entrada independente pela rua de trás, um espaço pequeno, mas completamente estruturado. Sala, quarto, banheiro, copa, separado, com chave própria. Esse espaço aqui, o corretor disse, aluga muito rápido nessa região. Profissional autônomo, estudante de pós-graduação, pessoa que precisa de endereço comercial. A demanda é maior do que a oferta. Fiz os cálculos enquanto ele falava. Com a renda do espaço lateral somada ao aluguel do apartamento de Jundiaí, as despesas mensais da casa nova cairiam para menos de 1/4 do meu salário. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independente de tudo o mais. E tudo o mais estava me dizendo que eu precisava, com uma urgência que já tinha o tamanho de 6 anos, de um endereço que fosse completamente meu. Levei 4 semanas para assinar, não de insegurança, mas de respeito pelo tamanho do que aquele gesto significava e por tudo que ele ia movimentar. Conversei com minha irmã que mora em Ribeirão Preto. Consultei uma advogada que uma colega da UTI me indicou, especializada em direito de família. Reli o contrato 3 vezes. Entendi o que era meu por direito, o que havia sido adquirido antes do casamento, o que estava protegido. Assinei numa quarta-feira no final da tarde, durante uma janela, entre a supervisão na faculdade e o início do turno noturno. Saí do cartório com a pasta de documentos dentro da mochila de trabalho e fiquei sentada no carro por alguns minutos no estacionamento, com o motor desligado e a tarde de março ao redor. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei um momento para reconhecer. Era pertencimento. A sensação de ter, pela primeira vez em muitos anos, um lugar no mundo com o meu nome na escritura e nenhuma negociação pendente. Voltei para Campinas naquela noite. Jantamos os 3, como em qualquer quarta. Minha sogra falou sobre uma prima que havia viajado para o interior. Meu marido perguntou como havia sido o turno. Disse que tinha sido tranquilo. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila embaixo da cama. Nos dias que se seguiram, comecei a reforma por mensagem com uma engenheira que o corretor havia indicado, uma mulher de poucas palavras e muito resultado, que entendia o que eu precisava, sem que eu precisasse explicar 2 vezes. A varanda do quarto foi o espaço que planejei com mais atenção. Queria uma cadeira. Uma só, no lugar que eu escolhesse, com uma mesa do lado para colocar uma xícara ou um livro, com o espaço certo para ser e não fazer nada de importante durante um tempo que ninguém cronometrava. Planejei cada detalhe com uma precisão que eu sabia ser sobre mais do que mobília. Em paralelo, comecei a retirar minhas coisas da casa da minha sogra com uma calma que me surpreendeu. Uma bolsa por semana. Discreta, sem pressa. Primeiro os documentos, certidões de nascimento, diplomas, registros no Conselho de Enfermagem, comprovantes de contribuição com as despesas da casa que eu havia guardado em pasta desde o primeiro mês, depois as coisas de valor afetivo, as cartas da minha mãe, as fotos da minha avó, o relógio do meu pai que não funcionava mais, mas que eu não podia perder, depois as roupas de fora de temporada, depois os livros de medicina e enfermagem, 2 ou 3 por semana dentro de sacolas comuns.
Meu marido não percebeu, ou percebeu e não soube o que fazer com isso. Até hoje não tenho certeza de qual das duas é verdade. A engenheira mandou mensagem numa sexta à noite. Pronto para visita quando quiser. Fui no sábado de manhã. Saí de Campinas antes das 6h30, enquanto a casa ainda dormia. Entrei em Indaiatuba quando o céu ainda estava com aquela cor de antes do sol subir completamente. Abri o portão da casa nova com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio do lado de dentro. Andei por cada cômodo com a calma de quem está reconhecendo um lugar que já existia em outro formato, dentro da cabeça, por meses. A luz entrava pelas janelas altas da sala, com uma generosidade que a casa da minha sogra, com suas venezianas meio fechadas e suas cortinas espessas, nunca havia tido. A cozinha tinha a bancada comprida que eu havia pedido. O banheiro tinha o box amplo que havia especificado porque depois de 12 horas num hospital, o que você mais quer é espaço para respirar. Subi a escada que levava à varanda. Abri a porta. A pitangueira estava lá no fundo do quintal, com aquela solidez de coisa que cresceu sem pedir permissão a ninguém. Fui até a beirada da varanda, apoiei as mãos no parapeito, fiquei olhando por um tempo que não sei converter em minutos. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Não havia olhar de inventário. Havia o vento de março e o silêncio tranquilo de um bairro que ainda não havia acordado completamente naquela manhã. Desci, fui até o carro, peguei do banco de trás a caixa que havia preparado durante a semana. Dentro, embrulhada num casaco velho, a planta de folhas largas e escuras que havia comprado anos atrás, numa loja de jardinagem, numa tarde em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim. Subi. Coloquei a planta no canto da varanda, onde a luz chegava com o ângulo certo. Depois fui buscar a cadeira, que estava no porta-malas do carro desde quinta-feira. Coloquei no centro da varanda. Sentei. Fiquei olhando para o quintal, para a pitangueira, para a luz que ia clareando devagar. Fiquei ali por um tempo que não sei nomear. E então chorei, não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que chega quando você pousa algo que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido o tamanho do peso. Só sentia o cansaço que vinha junto, e que só aparece quando você para. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos normalmente. Minha sogra havia feito coxinha de frango e comentou que a farinha nova era melhor que a anterior. Meu marido perguntou se eu havia descansado. Disse que sim. 2 semanas depois, o caminhão chegou às 7 da manhã. Havia contratado uma empresa pequena. 2 profissionais que trabalhavam com rapidez e com um profissionalismo discreto que eu havia verificado em 3 avaliações antes de contratar. Tudo havia sido combinado por mensagem. Eles sabiam o que carregar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota no meu nome, os eletrodomésticos que havia adquirido ao longo dos anos, a estante grande com todos os meus livros de medicina e enfermagem, as caixas que já estavam no porta-malas, a planta que havia voltado para o quarto, porque a varanda havia se tornado um território incerto, e uma caixa guardada no alto do armário com as coisas que não havia conseguido levar aos poucos, o caderno forrado de preto, as cartas da minha mãe, o relógio do meu pai, os comprovantes de transferência mensais em pasta fina, com etiqueta. Meu marido tinha saído cedo para uma vistoria de obra no interior, algo que havia combinado há semanas. Minha sogra tinha aula de bordado numa associação do bairro às 8 e saía pontualmente às 7h45. 6 anos ensinam a rotina de uma casa melhor do que ela mesma conhece. Enquanto os profissionais trabalhavam, fui até a cozinha. Abri a segunda gaveta da esquerda, aquela que ninguém usava porque ficava mal encaixada e precisava de força para abrir. Havia guardado ali, semanas antes, a pasta com os comprovantes de todas as transferências mensais que havia feito desde o primeiro ano de casamento. Cada mês, cada valor, tudo impresso e datado. Retirei a pasta, coloquei na mochila. Eram 8h30 quando ouvi a porta da rua. Minha sogra entrou pelo corredor, a bolsa de bordado no braço, o rosto com aquela expressão de quem chegou em casa e vai colocar a bolsa na cadeira de sempre antes de fazer o café. Parou no meio do corredor quando viu as caixas. Ficou olhando para os profissionais. Depois virou e me viu, de pé na entrada da sala, supervisionando o andamento. A expressão dela era uma que eu nunca havia visto naquele rosto.
Não era raiva, era desorientação pura. Era o rosto de quem entra num ambiente que conhece de cor e encontra as coordenadas completamente erradas. Como alguém que acorda num quarto que reconhece, mas com os móveis todos trocados de lugar. O que está acontecendo aqui? Eu disse simples, sem tremor. Estou indo embora. Ela me olhou por alguns segundos. A bolsa de bordado continuava no mesmo braço. Ela ainda não havia se movido. Indo para onde? O que é tudo isso? O Rodrigo sabe disso. Vou falar com ele quando for o momento. Você não pode fazer isso assim. Isso é uma falta de respeito com esta casa, com tudo que foi feito por você aqui. Respirei fundo. Havia algo que eu havia decidido dizer, que havia ensaiado não por teatralidade, mas porque algumas coisas precisam ser ditas em voz alta para existir de verdade, para encerrar com clareza o que o silêncio nunca consegue encerrar direito. Preciso te contar uma coisa. Usei o mesmo tom que uso na UTI quando preciso explicar um procedimento para um familiar que está com medo e precisa de informação antes de precisar de conforto. Durante 6 anos, eu transferi todo mês um valor para as despesas desta casa. Água, luz, gás, internet, mercado, todo mês, sem faltar uma única vez. Ela me olhou. Não disse nada. Tirei a pasta da mochila. Abri. Mostrei os comprovantes. Não empurrei na mão dela. Só mostrei, como quem apresenta um dado que existe independente de ser aceito ou não. Você não sabia porque meu marido administrava essa conta e nunca te informou. Mas eu contribuí 6 anos, todo mês. Não fiz isso para que você soubesse ou agradecesse. Fiz porque era justo. Mas você tem o direito de saber, antes de eu sair, que você não estava me fazendo um favor todos esses anos. A gente dividia este espaço de formas que você nunca conheceu completamente. Silêncio. Um dos profissionais passou por nós carregando a estante pelos 2 lados. Minha sogra ficou parada com a bolsa no braço e pela primeira vez em 6 anos eu vi no rosto dela uma expressão que não sabia nomear completamente. Não era remorso, era cedo demais para isso. Era talvez a primeira fissura numa certeza que havia sido construída tão sólida ao longo de tanto tempo que nunca havia precisado ser testada. Não acrescentei mais nada. Subi para dar a última olhada no quarto. Estava vazio. A cama havia ficado, era da casa. A mesinha de canto que nunca foi minha. E na parede uma área de tinta menos desbotada, um retângulo exato onde a estante havia ficado por 6 anos. O contorno preciso do espaço que eu havia ocupado naquela casa. Desci com a mochila. No corredor, minha sogra continuava no mesmo lugar, mas havia algo diferente na postura dela. Ela havia colocado a bolsa de bordado numa cadeira. Estava com as mãos na frente, os dedos entrelaçados, com aquela posição de quem está segurando alguma coisa por dentro. Parou de se mexer quando me viu descer. Cláudia. Não era o nome que ela usava comumente. No dia a dia era sempre você. O fato de ela usar o meu nome tinha um peso que eu senti físico. Parei. Ela me olhou por um momento. Havia uma expressão no rosto dela que eu passaria tempo processando, a expressão de alguém que passou muito tempo sabendo mais do que podia dizer, e que naquele momento, por uma razão que eu não sei explicar completamente, conseguia deixar uma parte disso aparecer na superfície. Eu sei que não foi fácil aqui, ela disse, baixo. Fiz uma pausa. Não havia esperado isso. Ele é o meu filho, continuou ela, e eu nunca soube muito bem onde terminava a cuidar dele e começava a ocupar o espaço de vocês. Eu aprendi a organizar tudo, desde que fiquei sozinha. Aprendi que as coisas no lugar certo eram a forma que eu tinha de manter alguma ordem quando outras coisas não tinham mais ordem nenhuma. Mas eu entendo que o lugar certo para mim pode não ser o lugar certo para você. Olhei para ela. Havia algo naquelas palavras que custava mais do que parecia. Não era desculpa. Era um reconhecimento, parcial, incompleto, tardio, mas real. A senhora sempre foi boa comigo, eu disse, com cuidado, mas boa não é o mesmo que suficiente, e eu precisava de suficiente. Ela ficou me olhando, os dedos ainda entrelaçados. Depois ela deu um passo, veio até mim, e por um segundo achei que ela fosse falar mais alguma coisa. Mas ela só pegou a minha mão por um instante, a palma dela áspera de décadas de bordado, os dedos finos. Me segurou por um momento, depois soltou. Não disse mais nada.
Saí. Fechei o portão com cuidado. Entrei no carro. No banco de trás, a planta embrulhada no casaco velho. A mochila no banco do passageiro. Motor ligado. Meu marido ligou quando eu já estava na rodovia. O caminhão na frente, o sol de março do lado direito da janela. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez atendi. Cláudia, minha mãe acabou de me ligar. O que aconteceu? Cadê você? O que é esse caminhão? Estou indo para minha casa. Silêncio. Que casa? Quando você comprou uma casa? Casa de esquina em Indaiatuba. Um andar, varanda, espaço lateral independente. Assinei a escritura há 4 semanas. Paguei com dinheiro que guardei ao longo dos anos. Pausa longa. Fernanda, a gente precisava ter conversado sobre isso. Uma decisão assim é do casal. Respirei devagar. Queria manter a clareza que havia me custado muito tempo construir. Eu transferi um valor para as despesas da sua casa de origem todo mês durante 6 anos. Todo mês, sem falhar. Você sabia? Sabia. A sua mãe sabia? Silêncio. Ela nunca soube porque você nunca contou. Para ela, eu era uma nora morando por generosidade. Para mim, eu estava contribuindo com metade de uma estrutura onde não tinha voz sobre nada, nem sobre onde colocar uma planta na janela do meu próprio quarto. O dinheiro que guardei é o que sobrou depois de todas as minhas contribuições. Era meu, foi sempre meu. Não é assim que funciona um casamento. Você não pode tomar uma decisão desse tamanho sozinha, sem conversar. Eu recomendo que você contrate um advogado para cuidar da parte legal do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. A rodovia estava limpa. O caminhão na frente, estável. O sol da manhã entrando pela janela do lado direito. Cheguei em Indaiatuba às 10 da manhã. Os profissionais descarregaram com cuidado e eu fui indicando cada cômodo com uma precisão que me surpreendeu, como se eu houvesse decorado aquela casa na cabeça durante meses porque havia decorado. Quando foram embora, fui até a varanda. Coloquei a planta no canto onde a luz chegava certa. Coloquei a cadeira no centro, onde eu havia imaginado desde a primeira visita. Sentei. Olhei para a pitangueira no quintal, para a luz que batia diferente em Indaiatuba do que batia em Campinas, para o silêncio tranquilo de uma rua de bairro numa manhã de sábado. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Depois desci, fui até a cozinha, abri as caixas, guardei as panelas, coloquei os livros de medicina na prateleira que havia pedido para colocar acima da bancada. Colei na geladeira, com um ímã azul que havia comprado junto com a casa, uma frase que minha mãe repetia quando eu era pequena, e reclamava que alguma coisa estava difícil demais de fazer. Quem sabe o que quer, encontra o caminho. Quem não sabe o que quer, fica esperando que alguém encontre por ela. Fiquei olhando para a frase por um momento. Depois preparei o café. Nos meses seguintes, a vida foi tomando uma forma nova, com uma nitidez que tinha algo de inédita. O espaço lateral foi alugado em menos de 3 semanas para uma psicóloga que precisava de um consultório com entrada independente para atender crianças e que havia ficado feliz com o quintal que dava para o fundo, porque algumas crianças precisam de espaço para não ficar presas dentro de 4 paredes durante 50 minutos. A renda do espaço lateral somada ao aluguel de Jundiaí cobria mais do que as despesas mensais da casa nova. Eu continuava trabalhando na UTI. Continuava crescendo na carreira. Mas o que eu construía agora tinha o meu nome em todos os lugares onde importava. O processo de separação foi conduzido pelas advogadas com ordem e sem cena pública. Meu marido pediu para conversar pessoalmente uma vez. Fui num café em Campinas, um lugar sem memória para nenhum dos dois. Ele veio com a expressão de quem havia dormido mal por muitas semanas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia tido uma conversa difícil com a mãe dele, que queria tentar de novo num lugar dos dois, só os dois, sem interferência de ninguém. Ouvi até o fim. Então disse: "Você teve 6 anos para escolher diferente. Não precisava ser numa briga grande, precisava ser nas coisas pequenas. Em cada vez que você calculou o que causaria menos atrito com a sua mãe, antes de pensar no que era justo para mim, em cada vez que você deixou passar porque era mais fácil, em cada vez que o silêncio foi a resposta que você escolheu porque a outra resposta tinha custo. Eu não estou com raiva.
mas não tenho mais energia disponível para construir dentro de uma estrutura que nunca me coube do tamanho que sou. Ele baixou a cabeça. Não discutiu. Não houve segunda conversa. Minha sogra me mandou uma mensagem 15 dias depois. Um texto curto, 5 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem, que a casa havia ficado diferente e que ela havia encontrado a planta ficus pequena que eu havia deixado no corredor de serviço no primeiro ano, antes de levar para o quarto, e que havia colocado ela no peitoril da janela da sala, onde a luz chegava bem. Fiquei olhando para essa última frase por um longo tempo. Respondi com o mesmo cuidado com que ela havia escrito. Uma mensagem curta, sincera, sem ressentimento e sem abertura para continuidade imediata. Não houve mais troca depois disso. E carrego esse silêncio com um respeito que não sei explicar completamente, porque ela fez o que pôde dentro do espaço que havia aprendido a ter. E às vezes o máximo que uma pessoa consegue fazer é colocar de volta no lugar certo uma coisa que pertencia à outra, depois que a outra já foi embora. O que ficou daquilo tudo não é amargura. A amargura exige que você continue olhando para o mesmo ponto, e eu aprendi que continuar olhando para o que ficou para trás é uma maneira de ainda estar lá. O que ficou é uma compreensão que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 6 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido, sim, mas fiquei também porque desde cedo aprendemos que resistir é virtude. Que boa esposa aguenta, que paciência é sinal de caráter. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga quem você é. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia. Percebi quando olhei para o espelho numa tarde do 5º ano e não reconheci imediatamente a expressão no meu rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão bem treinada que havia se tornado invisível até para ela mesma. Foi esse reflexo que me acordou. Não a planta tirada da janela. Não os 6 anos de comentários não pedidos sobre tempero e volume de voz e dobras de lençol. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer aos poucos, e que ninguém havia me pedido explicitamente para fazer isso. Eu havia aprendido sozinha, pelo método acumulado das consequências, e havia executado com uma competência que só reconheci quando parei para ver de longe. Independência financeira não é sobre acumular dinheiro. Isso eu aprendi da maneira mais longa e mais cara que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 6 anos naquela casa. Tinha estabilidade suficiente para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho inteiro que sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem uma opção real, a coragem vem naturalmente, porque você não está mais agindo a partir do desespero, mas a partir da escolha. Hoje, quando chego do trabalho, entro pela porta lateral que dá para a escada de trás, aquela que sobe direto para o 2º andar. Criei esse hábito desde o começo, porque queria entrar pelo caminho mais curto até a varanda. Largo a mochila na cadeira da entrada. Troco de roupa. Subo. A planta está no canto da varanda desde o primeiro dia, com as folhas largas voltadas para a luz que chega do quintal. Ela cresceu mais, ficou maior do que eu esperava. A pitangueira está lá no fundo, com aquela solidez de raiz velha que não precisou pedir permissão para ficar. Sento na cadeira. Às vezes levo um chá, às vezes não levo nada, às vezes fico 20 minutos, às vezes fico até escurecer, às vezes ouço música, às vezes fico em silêncio completo. Aquele silêncio não tem peso nenhum, é só silêncio. Ontem, numa tarde de terça, depois de um turno longo em que a UTI havia exigido tudo que eu tinha, subi com uma xícara de café e um livro que havia começado na semana anterior. A psicóloga do espaço lateral havia terminado os atendimentos mais cedo e mandou mensagem perguntando se eu queria que ela regasse a pitangueira enquanto eu estava de plantão no fim de semana. Respondi que sim, que obrigada. Fiquei lendo até o sol sumir. Quando o quintal ficou escuro, fechei o livro, olhei para a silhueta da pitangueira, que tem aquele formato de coisa que cresceu do jeito que quis, sem pedir permissão para nada. Não havia nada que eu precisasse justificar. Não havia olhar de inventário esperando por mim ao descer.
Havia só a noite chegando no ritmo dela, e eu no meu lugar, na minha varanda, com a minha planta, no meu silêncio. Às vezes penso no ficus colocado no corredor de serviço, naquele gesto tão automático, tão sem cerimônia, como quem remove um objeto do lugar errado. Minha sogra nunca vai entender completamente o que aquele gesto significou, não porque seja má pessoa, mas porque nunca precisou aprender o custo de ocupar espaço demais no espaço de quem não tem como dizer não. Algumas pessoas só entendem geometria quando sentem a falta do que havia preenchido o espaço. A planta está na varanda, no ângulo certo, com a luz chegando do lado que eu escolhi. Ela não precisou de permissão para crescer.